Começou na semana passada, quando teve o depoimento do ex-assessor do Jair Renan, o Diego Pupi. E ele disse ao jornalista do site Metrópolis que ele teve um relacionamento mais assim delicado com o Jair Renan. Aí o repórter do site Metrópolis pergunta: como assim mais delicado? Aí ele responde: gente, eu tive um relacionamento com o Renan. Não falei para ninguém porque estava esperando todo esse auê da polícia. Mas logo eu vou falar sobre isso. Aí o repórter insiste: mas uma relação assim íntima? Aí ele diz: sim, íntima. Romântica? É, romântica. E aí, agora, o jornalista Rogério Tomás postou ontem no Twitter, olha só, existem vídeos, muitos do 04, transando com um amigo que contou sobre a relação deles. Várias pessoas já viram e conheço uma delas que garantiu a autenticidade do material em tempo. O filho do amigo dos milicianos faz o que quiser da vida privada. Mas, de hipócrita na família, basta o pai, que na época de quartel tinha o misterioso apelido de Sheila. O que acontece? A gente sabe do histórico do Jair Bolsonaro de homofobia, né? Homofóbico, tudo. E aí vem esse depoimento do ex-assessor dele, Diego, que está envolvido na investigação da Polícia Civil, que investiga por estelionato, fraude, o professor de tiro de ambos, que está preso já. Então, eles são alvo, é o Maciel Carvalho, esse mesmo, instrutor de tiro do Jair Renan, que já foi preso em janeiro deste ano. O Jair Renan também sofreu mandados de busca e apreensão nos seus 2 endereços em Santa Catarina, já que ele é assessor do senador Jorge Seife, né, e também em Brasília. Então, tem aí muita coisa rolando e acabou que hoje apareceu um dos vídeos aí que aparece eles abraçados, ele e o Diego. E o Jair Renan ficou bravo com a repercussão toda e disse que se tiver o dia que vê ele em cima de outro homem, é para... Abraçado. Abraçado com outro homem, porque tá brigando, né? Tá porque é briga. Eu vou pôr aqui o vídeo que vazou, vou pôr sem áudio aqui, porque tá com uma música, mas olha só o vídeo que está sendo aí circulado, que aparece os dois. Não se sabe se é montagem, se é real, mas está viralizando essa história. Está deixando ele muito irritado, porque eles sempre tiveram esse histórico de homofobia na família, né? Sinara e Rovai. Cara, eu quero que se dane a vida íntima do Renan, né? Eu fico até com pena se ele é um homossexual. Ele deve viver uma vida absurda. O problema é que esse cara, como os outros 3 filhos, é homofóbico. Né? Quem fez a matéria na Fórum foi o Marcelo Aira, que é gay. Ele ficou... Por quê? Porque ele tem clareza, certeza que assim, é o tipo de coisa que prejudica os homossexuais, que prejudica, né, manter um cara desse... não preservem, ele quer ficar no armário. Os cambal exponham para que as pessoas vejam que quem faz esse tipo de ataque muitas vezes está querendo esconder uma questão, né? Isso já aconteceu outras vezes, tem vários casos assim, tem candidatos a presidente nos Estados Unidos que já porque faziam um discurso homofóbico e foram descobertos que eram, na verdade, gays. Então, assim, tem muita história dessa e não sei se são os piores, mas é um tipo de gente que tem que ser denunciada quando faz esse tipo de coisa. Eu acho que tem que expor sim. Eu não sei se ele é gay ou se ele não é, se ele é bissexual, se ele é pansexual, se ele faz o que ele quiser da vida dele, mas ele assumiu o discurso bolsonarista, se comporta como seus pais e seus irmãos, ataca violentamente, e até para se defender, ele podia ter falado: o que vocês têm a ver com a minha vida? Não, ele falou: se vê eu abraçado com homem, pode separar, que é briga, mostrando toda a sua homofobia. E assim, é o tipo de discurso assim, bem bandeiroso, né? Bem típico do machistão pego
na incoerência, né? Ah, e se você vir, né? Se você vir eu abraçado com macho, aparta que é briga. Isso é um clichê típico de machistoide, né? E tem um ponto que a gente tem que chamar a atenção. Eu estava procurando aqui enquanto o Rovai fala para dizer para vocês. Olha a frase do Diego Pupper, né? O suposto ex-affair de Jair Renan, um caso que a gente está divulgando para mostrar a hipocrisia da extrema-direita, tá? Porque o pai dele dizia, o pai do Jair Renan, o Jair Bolsonaro, dizia que preferia um filho morto do que homossexual. Até agora existem dois sobre os quais existe a possibilidade de ser gays, né? Tivemos um ano de relacionamento amoroso, mas é algo que eu não quero expor muito. Desde a repercussão, ele não me procurou, porque sabe o que vivemos foi real. Disse a reportagem do Correio Brasiliense esse final de semana, tá? Caso venha a público desmentir, posso comprovar tudo o que estou dizendo. Tenho prints, mensagens, tudo que possa quebrar a narrativa dele, mas precisaria consultar minha assessoria jurídica. Essa foi a entrevista que o Diego Pupper deu esse final de semana ao Correio Brasiliense, ou seja, será que se o Jair Renan soubesse que isso é mentira, primeiro, ele teria ameaçado processar e não o fez. Não ameaçou processar em nenhum momento, certo? E se ele tem os prints, realmente a situação fica complicada, né? Exatamente. A questão, até a gente teve uma discussão na semana passada com o Felipe Pena, se é o caso da gente pautar isso e tal. A questão é a hipocrisia, né? Do Bolsonaro e dos bolsonaristas, que inclusive está com um projeto de lei na Comissão da Família que vai ser discutido essa semana, se não me engano, amanhã, querem acabar com o casamento homoafetivo. Então, assim, todo um discurso contra as LGBTs, todo um discurso homofóbico, quando, na verdade, pode aí estar dentro das próprias famílias, o que não tem problema nenhum, cada um pode viver o amor como quiser. Claro. Mas, nesse caso, vira pauta por quê? Porque eles se aproveitam disso para ganhar votos, né? Para motivar, incentivar esse ódio na sociedade brasileira para ganharem votos. Eles usam esse discurso homofóbico, isso que é terrível, né? Misturam isso com política. E o Brasil é um país que mais mata LGBTs, trans, então é um discurso que precisa, esse discurso de ódio contra as LGBTs, ele precisa acabar, né? A gente tem que combater esse ódio, esse preconceito, a LGBTfobia, homofobia, transfobia, né? E eu acho que é um pacote, né, Dri? Eles são homofóbicos e, pelo visto, escondem uma segunda vida, né? Uma vida paralela onde eles são homossexuais, né? Eles dizem que são contra a corrupção, mas são ladrões de joias. Eles dizem que são a favor da democracia, mas saem para a rua querendo intervenção militar, né? Então, a gente tem que mostrar o tempo inteiro a hipocrisia desse discurso, porque não é verdadeiro. Sim, eles se dizem cristãos, mas provavelmente não existe ninguém menos cristão do que um bolsonarista. Exatamente, porque Cristo acolheu a todos, né? Não incentivava esses sentimentos, né? Aí que são incentivados não só pelo ex-presidente, mas como seus apoiadores, né?